Nós acordamos de manhã e ele disse para mim que ele queria o divórcio. Eu me desesperei e disse, mas está tudo bem. Por que você quer o divórcio? Ele falou assim, eu não quero mais, eu não aguento mais. Ele falou para mim, chega, você se tornou muito louca, é tudo Deus e igreja, eu não quero mais, eu quero viver minha vida. Aí eu peguei, fui para trabalhar e fui falando com o Senhor, desesperada. E o Senhor disse uma palavra no meu coração, que era para mim tocar nele de uma forma diferente. Me lembrei da mulher do fluxo de sangue, que precisou tocar em Jesus diferente, precisou romper uma multidão de dificuldades. E ali eu disse para o Senhor, mas o que foi que eu nunca fiz para o Senhor? Eu acordo de madrugada, eu vou na igreja, eu leio a palavra, o que foi que eu não fiz para o Senhor? E ali eu lembrei que eu nunca tinha jejuado e nunca tinha subido no monte. E ali eu indo trabalhar 8 horas da manhã, eu fiz um propósito de jejum e oração. E falei para o Senhor que eu ficaria até 11 horas da noite sem comer e sem beber nada pelo meu casamento. Porque eu não aceitava Satanás entrar e destruir meu casamento e minha casa. Fui para trabalhar, aconteceu algumas coisas ali. Meu dente do siso começou a sangrar, fui embora para casa. Cheguei em casa e disse para ele assim, você me leva na sua prima, que ela é dentista. E ele disse para mim assim, não. A partir de hoje eu não sou mais seu marido. A partir de hoje você se vira sozinha. Aí eu disse pra ele, então eu vou pegar o carro e vou de carro. Ele falou, não, vai de ônibus se você quiser. Eu lembro que eu peguei meu celular, coloquei o foninho e fui. Chorando e falando, Deus. Quando eu cheguei ali na dentista, ela olhou pra mim e ela disse, mas o seu dente não tem nada. Não está sangrando, não está inflamado, não tem nada, Paula. Eu falei, mas como, Sá? Você estava sangrando? Ela falou, mas não tem nada. Ela falou, eu vou te dar um remedinho, tal e tal, e observa, você volta. Quando eu saí de lá, eu liguei para o meu irmão e disse para o meu irmão, eu preciso ir no monte hoje. Porque eu preciso buscar de Deus, porque o Ricardo pediu divórcio e eu não aceito. Dele, não, misericórdia, vamos no monte então. Fui até o meu irmão, viemos para o monte, e nós fomos entrar no monte, e ele disse para mim assim, eu não vou entrar com você porque você vai passar mal. E eu falei para ele, ou você entra comigo, ou eu vou entrar sozinha. Porque a minha causa é urgente. O inimigo não pode entrar, não pode destruir aquilo que Deus tem falado comigo. Nós entramos, esse monte, ele dá certinho na rua da minha casa. Então, da onde eu fiquei no monte, do lado que eu fiquei, eu enxergava certinho assim, a rua da minha casa. Sim. E o Senhor me direcionou. E ali eu comecei a orar, pedir para o Senhor entrasse na minha casa. E o Senhor disse para mim assim, que ele estava entrando na minha casa. Escuta só isso aqui. Com 3 anjos com espada desembainhada de fogo. Glória para a Deus. Limpar a minha casa. Missionária, eu não via, mas eu escutava como se uma crosta de sujeira estivesse saindo dentro da minha casa. E o Senhor começava a ministrar aonde é que os anjos eles estavam passando. E os anjos começaram de dentro para fora. E ele foi falando comigo. E foi uma experiência que eu tive extraordinária com Deus. Eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu não via, eu não conseguia ter visão, mas eu escutava aquela voz doce, escutava aquele barulho. E quando nós descemos do monte, já era 6 horas da tarde. Eu pensei, agora eu vou chegar lá. Meu Deus. E ele está convertido. Quando eu cheguei em casa, ele estava mais possesso ainda. Eu lembro que ele sempre foi muito carinhoso. Naquele dia ele grudou no meu braço. Ele me chacoalhou e ele disse que ele não me amava mais. Que o que ele sentia por mim era apenas carne. Aquilo doeu demais. E eu lembro que eu entrei no banheiro e eu me esfregava assim e me sentia suja. E não entendia por que eu estava passando por aquilo, né? E falava, Deus, por que o Senhor está permitindo isso, né? Por que o Senhor permite essas palavras? Por que o Senhor permite que ele faz isso, né? Agora ele vai embora. E o Senhor dizia para mim assim, toma banho, se arruma e vai me adorar. Eu lembro que eu tomei banho, me arrumei. E ele estava se arrumando para trabalhar. E ele disse para mim, onde é que você vai? Eu disse, eu vou para a igreja. Aí ele disse para mim assim, mas eu acabei de dizer para você que eu estou me separando de você por causa de igreja. Aí eu lembro que eu olhei para ele e disse para ele desse jeito. Falei assim, não, quem não entendeu é você. Com você ou sem você. Eu vou servir a Deus. Porque ele me chamou. Eu falei, se Deus quiser, você vai embora. Mas você vai voltar. E eu lembro que nós fomos juntos. Porque ele fui levar ele trabalhar. Ele foi dirigindo, ele foi a 100 por hora. Eu lembro que chegamos na onde ele trabalhava.
Ele desceu do carro, maiou a porta e disse para mim assim: não precisa vir me buscar, porque amanhã eu vou sair daqui e vou direto para a procuradoria. Eu disse: tá bom. Ergui os vidros do carro e comecei a gritar, Deus, 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 Deus. E o Senhor me levou para outra igreja e não para a minha. E ali eu entrei na igreja. Deus usou de uma menina para falar comigo. Ela cantou um louvor e ela só entregou para mim dessa forma: hoje o Senhor coloca uma muralha por terra e está entregando uma vitória nas suas mãos. Aleluia. Ali eu adorei a Deus, chorei, pulei. Uma sensação de que o inimigo não ia tocar na minha família. Ali eu peguei o meu filho e a gente foi comer um lanche, 11 horas da noite. Eu fui entregar meu jejum. Aí ele me ligou e ainda eu disse pro meu filho assim: eu não vou atender seu pai, que se seu pai souber que nós estamos na rua, ele vai ficar louco da vida comigo, ele já tá bravo com a mãe. Meu filho, com uma sabedoria imensa, o Caio, disse para mim assim: mãe, atenda o pai. Eu atendi ele e disse para ele assim: alô. Daí ele disse para mim assim: onde você tá? Eu disse: eu tô aqui na frente do lanche, eu vou comer um lanche para entregar o meu jejum. Ele disse para mim assim: eu não sei, eu devo estar ficando louco igual você. Eu escutei uma voz que me chamou pelo meu nome e disse que o meu lugar é do seu lado. Glória a Deus. Nós podemos conversar amanhã? Eu disse: podemos. Comi o lanche, fui para casa, fui orar de madrugada, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento para falar com Ele e principalmente para o Senhor guardar o meu coração de tantas as coisas que eu vivi, de todas as palavras que eu ouvi. Mas aí quando ele chega de manhã cedo, a minha mesa está preparada, arrumada, e eu lendo a minha Bíblia, ele chegou e disse para mim assim: fala do seu Deus para mim, porque eu preciso conhecer o teu Deus, chorando. E ali eu, nova convertida, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. E ali o Senhor disse para mim assim: levanta e abraça ele, não como esposa, mas como irmã de fé. E eu abracei ele e disse para ele: vamos para a sala. Quando nós fomos indo para a sala, eu disse para Deus dessa maneira: Senhor, o Senhor pode nunca mais me usar. O Senhor pode deixar eu só sentadinha lá na igreja, só isso, Senhor. Mas usa a minha vida hoje, porque essa alma é tão preciosa para mim quanto é para o Senhor. E ali eu lembro que o Senhor usou a minha vida para falar para ele que ele era escolhido desde o ventre da mãe dele. Glória a Deus. Que o Senhor o amava. E Deus tomou a minha vida ali na minha sala, ele de joelho no chão dobrado, com a mão levantada e dizendo: eu aceito Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu fiz o apelo e ali ele aceitou Jesus. Nós começamos a trabalhar com um morador de rua, eu e ele sozinho. Acordávamos de manhã cedo e eu e ele sozinhos íamos entregar café da manhã para os moradores de rua e dizer que Jesus era bom e que Jesus libertava. Meu Deus! A nossa história começou assim. Glória Em clínicas de recuperação, pregando para usuários de droga. Então eu só tenho que agradecer e eu quero deixar isso para as mulheres que muitas vezes, Aleluia. às vezes tá difícil, às vezes o marido está na droga, está na bebida, e às vezes as palavras são para que você desista, mas eu aprendi que Ele é a palavra. E se existe uma palavra sobre a minha vida, pode ter um contexto inteiro. Nada derruba a palavra. Deus é Ele quem sabe a nossa trajetória e o nosso caminho.